Muito bem, muito bem. Vamos começar mais um episódio. Já tava ficando agoniado, meio sem gravar faz um certo tempo. E hoje tô muito feliz que eu finalmente consegui trazer esse cara. Toda vez que eu vou no mercado, que eu olho, tá lá o café. Eu ainda vou comprar aquele café lá porque, cara, que embalagem maneira. O cara da tipografia do lettering, Diego Carneiro, eu já vou trazer ele para cá e hoje a gente vai ver um projeto dele de ponta a ponta, tá? Um projeto de ponta a ponta. Diego, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso canal. Tudo certo contigo, meu irmão? Fala, tudo certo, cara. Muito obrigado aí pelo convite e uma honra estar participando aí. Massa, muito bom. Cara, que projeto que a gente vai ver hoje? Como que é o nome do projeto aí? Cara, eu trouxe para mostrar para vocês aí o projeto de embalagens que foi feito para o Moka Club, que é uma empresa de torrefação de cafés especiais aqui de Curitiba. E é um rótulo de um café muito legal, que é envelhecido em barril de madeira e tem Massa, uma estética bem bacana, um processo todo artesanal, bem legal. massa. Cara, primeiro, antes de tu compartilhar aí, como que esse cliente chegou em ti? Como que chegou no teu estúdio aí? Por onde que ele veio? Cara, o Moca, ele é aqui de Curitiba, começou aqui em Curitiba, então eu acho que foi de indicação, assim, alguém que eu conhecia, algum amigo em comum que acabou indicando, assim, e o Moca, ele é como eu gosto muito de café, sempre foi uma marca que eu gostei muito, desde que eu comecei a trabalhar com design, eu sempre acompanhei eles, porque eles têm uma estética muito legal, assim, uma comunicação muito legal. Então, desde o tempo da faculdade, eu já acompanhava o trampo deles, sempre queria fazer alguma coisa com eles, mas acabou rolando aí por acaso, assim, acho que alguma indicação. Massa, muito bom. A maioria dos clientes vem por indicação. Como é que chega até você aí? A maioria acaba vindo por indicação ou pelo site, pelo Behance mesmo, Instagram, acho que são Uhum, as formas massa. mesmo. Mano, quer compartilhar a tua tela aí? Antes, deixa eu só te perguntar que eu não te perguntei antes de iniciar. Meu som tá bom? Porque eu gravei teve uma que eu gravei ali que ficou uma merda, que eu acho que nem pegou o microfone e eu me esqueci de perguntar. Tá tudo certo aí, microfone? Tá Meu ótimo. som tá bom? Ah, então tá O meu som perfeito. tá bom também, Tá porque eu bom. tô com o microfone nativo aqui, dá para colocar Não? o do fone, talvez se tiver ruim. Uhum. Não, mas tá bom. Dá pra entender de boa. Bora lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Como que eu faço para compartilhar aqui, cara? Tem o apresentar ali embaixo ali, ó. Apresentar, compartilhar tela. Isso aí tu escolhe se tu quer a tela inteira ou só aquele trabalho, só aquela aba. Não sei se ele tá em PDF ou se tá em algum programa. Aí tu escolhe, né? Tá numa aba aqui. É, daí tu escolhe. Tem as abinhas ali, tu seleciona o que tu quer. Se quer trazer tua área inteira de trabalho ou só alguma aba, ou só o navegador, ou só. Apareceu aí, não? Peraí, apareceu. Como que tá Esse, aparecendo? Tá a tela cheia? tá, tela cheia. Esse lindão aqui. Eu só não Porra, vou te ver mais, mas vamos aí. não, tá de Vou boa, mas tá, cara, tá perfeito. Cara, esse café, velho, quando eu vou pô, quando eu vou no mercado, que eu passo ali na parte dos cafés, Qual o mercado puxa, que você viu para venda? cara, ele tá na rede, pelo menos aqui em Santa Catarina, né, tem na rede do Bistec. Que legal, cara. É. Isso eu acho que foi um dos resultados desse projeto, assim, porque ele abriu portas para entrar em vários mercados, assim. Uhum. Vamos lá, então, começando do começo. O Moca Club, cara, ele é
ele não é uma cafeteria, né? Ele é uma empresa de torrefação de cafés especiais, né? Então, o trabalho deles é procurar pelo Brasil pequenos produtores de cafés que tenha muita qualidade e eles selecionam esses microlotes de cafés, fazem a torrefação e aí vendem, né, na rede deles. Eles têm um serviço de assinatura também, você pode comprar por assinatura, faz assinatura e todo mês você recebe um café diferente. E é legal porque eles valorizam o produtor, o café brasileiro e todo esse processo. É bem bacana o trabalho deles, cara. Uhum. E essa linha do Barrel Aged, ele é bem legal porque eles fizeram uma parceria com um outro cara aqui de Curitiba também, que desenvolveu essa técnica, que é uma técnica que já existe, mas ele trouxe para cá e desenvolveu com os cafés brasileiros aqui, que é de envelhecer o café em barris de madeira, né? Então eles pegam esses barris que antes tinha bebidas como o vinho, a cachaça, rum, e colocam o café, o grão do café verde dentro, né? E deixa lá maturando um tempo e depois faz a torra e vira esse cafezão bonito e gostoso pra caramba. Massa. Tu já bebia café? Tu é um cara tu é aquele cara de tipo, degustar o café assim? Ou Nossa, tipo, cara, eu sou apaixonado por café. Acho que é uma das coisas que eu mais curto, assim. Provo bastante coisa diferente e tal. nossa. É, eu Você tenho uns gosta? amigos que, cara, eu não, eu queria ser mais, eu queria ter um paladar mais desenvolvido para café, mas cara, não sou não. Meu café, mas tem uns amigos aí que, cara, os caras compram passadores diferentes, filtro de madeira, e não sei o Ah, mas quê, e, porra, todo gourmetizado a parada assim. Eu acho da hora, mas não é meu rolê assim. tá aparecendo na minha tela aí ainda, né? Eu Tá, mudei, tá, agora eu tô conseguindo te ver também. muito massa, cara. Cara, eu gosto muito de café, sou bem apaixonado, assim. Você é mais do chimarrão, né? É. É que, assim, normalmente a gente grava à noite, né? Aí hoje a gente tá gravando de manhã, então de manhã, cara, tem que pra dar uma acordada, dar um grau assim. Eu gosto de um chimarrãozinho ali. Você sabe que o chimarrão, ele tem tanta cafeína quanto o café, né? A erva mate só tem muita cafeína, né? Eu fiz alguns Sim. projetos para ervateiras e visitei, conheci o processo e tal. Putz, é muito legal. Esse Putz, projeto, esse é o tipo de projeto que eu ainda não tenho no portfólio, mas, cara, deve ser da hora, velho. não sei se Muito você massa. conhece a ervateira Baldo. O nome não é estranho, mas não me vem a referência, não. A gente fez um projeto para eles também. Cara, todo esse processo, assim, eu acho muito legal. Cada projeto que a gente faz é uma história, um processo, cara, não é assim só o design por si só, o por estética, mas eu acho muito legal você se envolver no processo do trabalho do Uhum. cliente e tal, se aprofundar, e cada produto é uma história. Uhum. E é isso, cara, quando o cliente chegou até mim, ele veio com esse produto, então, que é um café envelhecido em barril de madeira, né? Então, ele queria passar essa estética de algo que fosse maturado, de algo que fosse envelhecido, como se fosse alguma coisa ali que você encontrou perdido na casa da sua avó e passou muito tempo ali, sabe, esquecido, envelhecido. Essa era a ideia que ele queria passar. Então, ele queria essa estética mais vintage mesmo, mais século XIX e tal. E ele veio muito com a referência dos rótulos de bebidas antigos, rum, whisky, cachaça, esses rótulos mais antigos, caixas de charuto, os selos de charuto,
essa era a referência do cliente, né? Então, você vê Uhum. que tem bastante coisa do vitoriano, cara, e eu piro muito nessa estética, assim, gosto muito dessa estética, então, acho que Ô, por isso Diego, são os clientes favoritos, assim, projetos favoritos, né? e que nem tu tá mostrando aqui algumas referências, né? A estética. Tu mostrou pro cliente antes de iniciar o projeto, tipo, porra, é isso aí mesmo? Como é que é o processo, assim, tipo, tu meio que valida com ele a linha, ou ele já chega, tipo, pô, eu já conheço teu trabalho, eu sei pra onde que tu vai, e o que vier ali eu já sei que vai estar dentro. Cara, ele já tinha visto meu trabalho, viu que eu já tinha uma estética alinhada com o que ele queria, então ele veio muito tranquilo, assim, já veio confiando pra caramba, me deu total liberdade para criar. Foi Massa. um cliente assim que foi, cara, o ideal. Ele me deu o tempo que eu precisava para criar, porque isso não é um projeto que você faz de uma hora para outra, demanda muito tempo. É um processo muito manual, muito artesanal, de muita pesquisa, muito RAF, muito esboço. E ele deu o tempo necessário e total liberdade criativa, assim. Mas durante todo o processo eu fui mostrando para ele ficar tranquilo também, eu não chegar lá no fim e só mostrar o projeto final, mas ele acompanha todo o processo, né? Desde as referências, que eu mostrei para ele essas referências, e, e ele trouxe referências também de algumas coisas, algumas embalagens americanas que ele tinha, e, e durante todo o processo eu fui mostrando para ele, né? Uhum. Esses foram os primeiros rabiscos, cara. Eu acho que é importante trazer isso, porque a galera às vezes vê o projeto final bonitão lá e não tem ideia de como começa, né? Então, os primeiros rabiscos, cara, é bem solto mesmo, exploração de composição sem preocupação nenhuma, sem apego nenhum, gerando o máximo de possibilidades de composição possível. Então, você vê ali que eu tentei uma gótica, tentei colocar o barril embaixo, o desenho do barril, o selo e tal. Uhum. Algumas palavras que eram importantes para o projeto, né? No começo eu não sabia se eu ia colocar o nome da linha do café em destaque ou a marca do cliente em destaque. E aí eu optei por colocar o Barrel Aged ali em destaque. Algum elemento de barril ali e tal, para passar essa ideia. E esse, cara, acho que foi quando eu defini a composição, parece um esboço ridículo e horrível, mas acho que foi um dos mais importantes, porque foi aí que eu tomei todas as decisões, né? Aonde iria o selo, como que ele funcionaria na lata, na composição, a, as capitulares ali, a escrita quebrada em duas linhas, o desenho da folha, cara, todas as decisões foram tomadas em um rabisco horrível, entendeu? Cara, eu acho, é que tu tá acostumado, né? Eu acho maravilhoso. Acho que todo tipo de RAF e, tipo, dá pra ver a mão solta ali, o quanto tu tem a mão solta pro negócio, É, sabe? Tipo, tu despreocupado, vê né? quando o cara tem a mão solta quando ele consegue fazer isso aqui, ó. Eu já, meu Deus, eu até dei um print aqui que eu vou jogar lá no grupo pra galera, só pra todo mundo ficar doido, tipo, ó, gravação, só. Mas segue aí, meu. E aí, assim, esses Muito RAF, resultado, né? RAF e resultado. isso, tu mostra pro cliente o RAF também na hora da apresentação. Não sei se a gente vai chegar nessa parte de como tu apresenta, mas tu chega a mostrar pro cliente esses RAF, o que tá por trás do Eu não projeto mostro ali. tudo, cara, não mostro tudo. Aqui eu também não consigo mostrar tudo, porque são, cara, centenas de folhas, tipo, eu faço centenas mesmo de rafes e vou colando tudo na parede, sabe? Eu gosto de colar tudo na parede e ficar olhando para aquilo, e aí depois eu dou um tempo, saio, vou fazer outra coisa, volto, olho de novo, entendeu? Então é um processo meio longo e é muito esboço, cara. Então não mostro tudo, eu mostro o que eu defini que
que vai dar um futuro e levo para ele. Tanto que nesse projeto eu não mostrei, no começo eu não mostrei nada digital. Cheguei lá na mesa dele e joguei os esboços em cima e a primeira aprovação foi no papel. E tem muito bloqueio criativo também, né, cara? Putz, nessa fase aqui deu umas travadas assim que eu achava que não ia para frente. Cara, esse negócio do bloqueio criativo é foda. Tem uma galera aí que sofre mesmo, né? E Sofre, aí, cara. e aí, como é que tu faz daí? Tipo, porra, que é Principalmente o. quando o cliente me dá muita liberdade, cara, eu acho que é quando eu mais travo, assim. Tem esse Entendi. problema. O cara chega a me dar muita liberdade, parece que abre um universo que eu posso fazer qualquer coisa e me trava, assim. Aí o que eu faço é isso, cara, é colocar tudo na parede e dar um tempo, né, cara? Você tem que fazer outras coisas, tem que, sei lá, vai ver um filme, vai ler um livro, vai fazer outra parada e esquece um pouco e depois você volta. É a melhor coisa. Que enquanto você está fazendo outras coisas, acho que teu subconsciente está ali trabalhando na solução e você volta meio resolvido. Porra, cara, que interessante que há alguns dias atrás eu gravei uma aula pra turma de mentoria do Max. E aí eu falei sobre isso. Eu chamo o eu e o outro eu, né? Que é o teu inconsciente, como que ele trabalha. E aí eu tava falando pra galera sobre isso. Sobre quando tu vai fazer outra coisa, teu cérebro continua processando. E aí às vezes tu vem e pum, tá ali, né? Até Ou tu, né? ou tu chega, sei lá, vai lavar uma louça, tomar banho, não sei o que acontece com a água, né? Tipo, porra, é isso. Eu E tenho isso, aí, cara. Eu acho que a hora, quando eu resolvo mais problema, ou é tomando banho ou é lavando louça. tem alguma coisa com a água, não sei. O cara meio que Você desliga, desconecta ali, você desliga né? que você está fazendo alguma coisa meio no automático e tua cabeça está trabalhando em outra coisa. É É bem isso isso. aí. Aí, aqui, depois de eu resolver nesse RAF ali, eu começo a tentar resolver o miolo ali, a parte importante em si, o título, como que eu queria trabalhar ali, né? Ô, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Pô, aqui tu já decidiu que naquele RAF ali, que aí tu já decidiu a estrutura. Aí, tipo, A aí, estrutura, exatamente. aí tu não volta mais atrás. Aí tu vai agora mexer em cada elemento para ter uma composição final, né? É Sim, a isso? não ser aqui eu vi que funciona, então eu sei que ele tem uma variação de quatro, não sabores, mas quatro tipos de cafés diferentes. Então eu sei que a gente Uhum. vai ter que variar isso em algum lugar. E eu sabia também que ele queria variar isso só por questão de produção, de custo de produção. Ele não queria fazer quatro rótulos de cores diferentes, porque, sei lá, se sai mais o café de whisky, fica rótulo do vinho parado lá no estoque. Então, os rótulos são todos os mesmos, o que muda é só a etiqueta. Quando está saindo o café, ele só cola a etiqueta da cor do sabor lá. Então, eu sabia que tinha essas limitações. Então, o corpo da lata eu sabia que era o mesmo e sabia que tinha que ter algum espaço para ter uma etiqueta de diferenciação de sabor. Então, aqui eu já defini uma estrutura e falo assim, tipo, cara, isso aqui eu acho que vai funcionar. Se lá na frente eu vejo que não vai funcionar, talvez eu volte. Mas, a princípio, esse é o fluxo, né? Massa. Não, é interessante isso, porque a gente entender a necessidade do projeto também, né? Porque Sim, sim. nós, designers, às vezes a gente sai meio doido criando de tudo, só que, porra, na prática, a produção de uma embalagem diferente pô, é grana, Sim, né? aqui a Uhum, gente já sabia, vai ser um tubo de aqueles tubos cartonado, né? Parece um papelão. uhum, Sabia que a tampa ia ser, ele é tipo um plástico assim. Aí eu sugeri para o cliente, então se a gente quer uma coisa mais premium, tem que ter um acabamento, um papel especial, como se fosse o do vinho, o hot stamping, o papel do selo, como vai ser, tipo, tudo isso a gente já definiu antes, entendeu? Não tem como, porque isso tudo limita como vai ser o projeto, né? Sabendo quais são as limitações, qual é o cliente, qual é o público, qual é o objetivo da embalagem, tudo isso já está aqui, né? uhum.
Que bom que tu falou que eu ia perguntar sobre se a ideia de ser em tubo ali foi tua ou já tava meio que. Quase sempre é assim, né? Meio que engessado a embalagem, ela é fixa e tu tem que adaptar o teu layout a ela, né? Isso acho que a Uhum. gente já veio bem definido a ideia do cliente, ainda estava aberta a sugestão, a gente bateu o martelo junto ali, Tá, mas entendi. é uma coisa que a gente achou que ia ficar bem legal e tal, então não tinha muito por que não ser dessa forma. Eu acho que ficou bacana ali, diferente também para um café, né? Uhum. Pelo menos aqui, né, no fora tem alguns cafés que vêm dessa forma. Aí aqui eu começo a explorar diferentes composições, né, que se vê que eu coloco em esse formato flâmula, com as capitulares maiúsculas ali e tal. Aí embaixo, em cima ali eu coloco um estilo meio Spencerian e um vitoriano. Aí aqui eu já coloco esse formato meio de bandeira e dou uma rabiscada aqui para ver como que seria um ornamento menorzinho, mais complexo. Tipo, cara, aqui é tudo rabisco, mas na minha cabeça eu já tô vendo tudo. Uhum. Já estou imaginando como que vai ser os ornamentos. Aí aqui eu colocando, quebro em duas linhas, coloco uma bandeira passando ali no meio com uma informação secundária, um monograma em cima e tal. Exploração. Aqui eu estou trazendo alguns dos, né? São- Aham. Mas como que tu faz, tipo assim, ó, pô, fez uma ideia, pô, isso aqui ficou legal, eu gostei desse A, tipo, deu pra ver que tu manteve as capitulares, né? Tipo, pô, vou mudar o formato, ou, tipo, não, essa ideia eu vou deixar aqui, agora deixa eu testar uma outra coisa diferente, pá, 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 e vai jogando, pra depois selecionar uma e continuar naquela linha, ou tu vai evoluindo ela. Cara, sabe que nem eu sei te explicar isso, cara. Porque cada projeto eu faço de uma forma e na hora que eu tô criando, na cabeça tá uma maluquice que Tu usa aquela técnica de colocar o papel manteiga em cima para não precisar redesenhar tudo? Usa? uso. Eu vou chegar nessa parte ainda, Ah, mas tá. nessa parte aqui ainda não estava preocupado com isso. Tá, entendi. Eu uso essa parte do papel manteiga mais para refinar do que para gerar ideia, sabe? Aham. Eu vou, Mas eu vou, aham, eu vou te perguntando, sabe por quê? Porque para meio que construindo um processo, porque eu tenho certeza que uma galera que vai desenhar, que vai ver isso aqui, já vai querer meter no próximo projeto, sacou? Tipo, não, com porra, certeza. então, mais ou menos essa ideia. Mas segue lá, tá Mas massa. respondendo, acho um pouco a sua pergunta, cara. Eu vou colando tudo na parede, assim, sabe? Acho que isso que me ajuda. Tipo, eu vou gerando, nesse primeiro momento, eu vou gerando sem muita preocupação. Eu vou tentando gerar coisas diferentes, vou tentando refinar coisas que dão certo ao mesmo tempo. Vou colando tudo na parede e, tipo, vou meio que na parede eu vou agrupando o que combina com o que e vou circulando também. Tipo, na parede eu já circulo, já anoto, eu já coloco uns post-it e é assim, cara. Aí aqui Ah, olha aí. já estou tentando dar uma refinada, mas você vê que não tem nada a ver com o projeto final. Tem um 3D Uhum. aqui na letra, um ornamento bem fininho, um barril de madeira, que eu acho que é um elemento importante que eu tinha que trazer de alguma forma. Aí aqui você já vê que eu saio totalmente do vitoriano, já vou mais para um gótico. Não sei por que tentei isso, mas, tipo, tentativa, só para ver se dava certo, sabe? Aham. E aqui eu acho que é um dos mais finais, assim, que eu já vejo. Aqui já se aproxima mais do final, e que eu já gosto mais, assim, que eu acho que fechou uma composição bacana. Mas Coloquei. tu já tinha jogado na parede lá, aí tu voltou e disse assim, porra, isso aqui tá mais a ver com a proposta. E aí deu uma refinadinha a mais, isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Tá. De tudo aquilo da parede eu juntei e esse foi um dos últimos, assim. Depois de muito rabisco, muito bloqueio criativo, muito sofrimento, muita Uhum. pesquisa.
Aí chegou nisso, cara. Aí aqui você vê que eu coloco as capitulares grandes, ah, tem uma dinâmica ali a primeira linha meio em bandeira, a segunda reta. Eu acho que quebrar em duas linhas assim eu consegui aumentar, estourar mais o, o nome, porque vendo a lata, quando ela tá na prateleira, eu acho que o nome fica grandão ali, sabe? Se eu colocasse em uma linha só, ele ficaria muito pequeno. Uhum. E eu gosto também quando é lata, assim, quando é um produto em formato redondo, em pensar, e, tipo, mesmo sendo redondo, ele tem, né, a frente, o lado, o verso, e como que a pessoa, quando pegar na mão esse produto, girando, como que vai funcionar, como que vai ser a continuidade disso. Então, pensando na frente da lata, eu acho que isso daria bastante impacto e teria todas as informações importantes. Então, tem a bandeirinha ali com o café brasileiro, tem a linha do produto, tem as folhas do café. No selo entra o desenho do barril de madeira, que era importante também, a logo do cliente. Aqui tá tudo junto, tá tudo numa composição, funciona bacana e a partir daí já tem um futuro. Eu vejo que dá uma composição legal. Isso tudo antes de mostrar para o cliente, né? O cliente não viu nada até agora. Até agora não viu nada. Aí aqui uns estudos de selo, né? Do Uhum. selo que vai fazer a diferenciação ali do tipo do café. Aqui no selo eu trouxe mais a referência daquele selo do charuto, né? Uhum. Aqui mais algumas, como ele é aqui de Curitiba, né? Do Paraná, e eu estava tentando fazer algumas pesquisas relacionadas a selos, postais, de moeda, coisas antigas do Paraná e tal. Acabou que não entrou nada disso. Ali no vinho, eu trazendo alguma coisa da planta, da uva e tal, das ramas. E aí aqui um pouco do que a parede com os rabiscos todos. Aham. É, ali dá pra ver, acho que papel manteiga ali. Na mesa, É. né? Tem papel manteiga aqui, tem várias coisas. E esse foi o que eu apresentei para o cliente, né? Uhum. Esse foi o RAF final que eu... Final não, né? Foi o primeiro RAF que eu mostrei para o cliente. A gente marcou a reunião e eu levei lá para ele esse papel. Aí aqui do lado dá para ver que tem como se fosse a lateral do rótulo, com como preparar o café e tal, tem um passo a passo, o Uhum. miolo ali com as informações importantes, a etiqueta do lado. E você vê que é um esboço bem inicial ainda, né? Não tem nada. Uhum. E acontece assim do cliente olhar e dizer assim, putz, pô, maneiro, mas eu não curti esse A aqui. O que que tu faz? Tipo, tu ajusta, faz na hora ou tipo bate o pé e diz, não, pô, é isso aqui, cara. Como é que funciona? Cara, acho que depende muito, assim, porque a não ser que ela tenha uma função e um objetivo muito definido, mas se for questão de gosto ou estético, ou não sei, varia muito, né? Nesse caso não teve nada assim, mas pode acontecer, né? Uhum. Dependendo, às vezes eu bato o pé, às vezes eu concordo, às vezes o cliente tem uma outra visão que eu não estava vendo ali e ele tinha razão, tipo, tem que ver, né? Cada caso é um caso. Às vezes a gente fica meio, sei lá, vem alguma alteração, a princípio você fica bravo, mas depois você vê que o cara tinha razão mesmo. Mas né, não foi o caso aqui. Aqui ele aprovou tudo de primeira, assim, não teve nenhum problema com nada, assim. Essa foi a mesa do cliente no dia da reunião. Ah, tu levou um monte de. Levei Aham. um monte, mostrei para ele o processo e tal, mostrei as rápidas finais, levei a mesa de luz ali para a gente sobrepor algumas coisas, rabiscar alguma coisa junto. Eu acho massa, às vezes o cliente também vendo e entendendo o processo, ele dá uma valorizada, né, cara? Ele sabe que não veio do nada o negócio.
E aí, depois disso, cara, com esse esboço aqui, mandei para os meus grandes amigos Felipe Cavalcante e Vitor Tonholo, os caras que manjam com mais propriedade do que eu, pedi um feedback para eles. E a gente sempre tem essa troca de ideia. Eu, sei lá, eu como trabalho como freela sozinho, sempre sozinho, né, cara, é bom no processo você ter com quem trocar uma ideia, mostrar, ter um feedback e tal. Então, Uhum. Felipe Cavalcante, cara, designer Ele maravilhoso, manja muito foi, acho que foi o Felipe foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal aqui foi com o Felipe. de Foi o peso, primeiro. né? Convidado de Nossa, peso. brabo, brabo. Até eu falei, eu tava falando com ele pra gente gravar de novo, ele fez algum trabalho pra. Na verdade, eu acabo misturando vocês dois, porque são os únicos que eu sigo mesmo de acompanhar o trabalho na parte de lettering, né, nessa pegada. E às vezes eu fico misturando os dois. Aí eu acho que ele fez o trabalho do chocolate lá da Balduco, né? Fez da Nick Bauer e fez É, isso. outro agora, esqueci o nome, cara, mas ele É. fez, E vocês cara, têm um trabalho na mesma pegada, né? E pelo menos quem tá olhando de fora, assim. Mas cara, é muito foda. Eu quero trazer ele de novo pra gente conversar, porque é o primeiro vídeo, e aí o YouTube, quem tem pouca relevância, ele usa um render lá, sei lá o que acontece, mas ele reduz por exemplo, esse nosso vídeo aqui, eu tenho que agora jogar no programa ali, exportar em 4K para o YouTube renderizar e ficar em 1080, sacou? Porque senão ele vai cair para 720. Ele é cara, dessa. E o do Felipe ficou assim, ficou uma bosta a resolução. Mas, porra, foi uma aula, foi muito maneiro. O Victor eu não conheço, cara. Até eu vou anotar aqui para dar uma stalkeada. Vitor é um cara de peso também, cara. Vale a pena conhecer o trabalho deles. É na mesma pegada, assim, cara. Vitoriano, ele manja muito do estilo vitoriano. Signing painting, lettering, os caras são absurdos. Então eu Mas, mando para eles. A gente sempre tá trocando ideia, né, cara? Tendo essa troca aí. E, pô, o Felipe é um querido, cara. Você pode ver aí que o cara mandou um podcast para mim de horas de áudio e referência, mandou muita referência. A gente não uhum. faz nada sozinho, cara. Sempre tem pessoas colaborando, né? Esse projeto Cara, aí, muita gente colaborou comigo. eu acho que essa tela aí ó, foi o ensinamento mais foda que tu podia trazer pra nós hoje, assim. Porque muita gente trabalha sozinho pô, o cara quando trabalha sozinho, todo trabalho é meio, é, pô, claro, a tua pegada é mais no desenho na mão, né? Mas, tipo, que nem nós, seres humanos normais, né? Que não temos essa habilidade de. Então a gente acaba sendo meio que enviesado, assim, pelo que a gente acha que é o certo. E às vezes, cara, tá fora, mas tu não vai saber, porque não tem ninguém ali pra te dizer, cara, tu tá viajando. Aí outro dia me perguntaram se, pô, tu trabalha sozinho, como é que tu faz, tal, tipo, eu disse, ó, hoje, o que que eu faço? Eu aproveito essa galera que eu converso aqui no YouTube, que eu trago pra conversar, e vou mandando, cara, eu preciso um negócio, alguma coisa relacionada à tipografia, mando lá pro Carlos Minot, sabe? Tipo, preciso de alguma, eu vou mandando, e, pô, a galera responde, a galera, e aí tu vai criando essa rede de feedback aí, e, porra, faz toda a diferença no trabalho, né? Nos últimos Faz. trabalhos que eu fiz mesmo, que eu usei de trocar com a galera ali, pô, foi pra um outro nível, assim. E Sim, isso aí é muito maneiro, você ter a tua rede de confiança ali mesmo, trabalhando sozinho, de compartilhar, né, cara? Eu acho que, pô, feedback é uma foda. coisa muito importante, assim, cara. Você tem que saber dar o feedback e tem que saber ouvir também, né? E é legal você ter pessoas, assim, que você confia, que tem uma opinião importante, que tem uma visão refinada ali, que dedicam um tempo ali da vida deles para parar de fazer o que está fazendo, para ver e prestar atenção e dar um feedback. Pô, isso aí, para mim, não tem preço, cara. Uhum. E aí, tá aí o feedback dos dois, me ajudaram muito, trouxeram pontos que eu não tinha percebido.
Às vezes a gente está ali com o olhar viciado também em uma coisa e o cara traz outro ponto, outra visão, e é importante demais. Uhum. Aí aqui o Tonholo rabiscou, deu umas rabiscadas em alguns pontos em cima. Isso aqui foi o que ele mandou no WhatsApp ali. Aí outras coisas ali que eu anotei que o Felipe tinha falado para mim e tal. E aí começa a parte de refinamento, cara. O cliente aprova, aprovou, tranquilo, não teve nenhuma alteração significativa de estrutura. E aí a gente começa a refinar. Aí começa a entrar o papel manteiga. E eu gosto de refinar elemento por elemento. Então, refino o lettering, depois a ilustração, depois, sabe, parte por parte. Aí vou sobrepondo, aí eu vejo que uma parte não ficou boa, aí eu tiro aquela folha e coloco outra folha por cima e Ô, Diego, explica pra galera que não conhece essa técnica do papel manteiga que ela é bem útil, assim, bem... eu acho que aqui dá para ver. É como se fossem as camadas do Photoshop, né? Você coloca ali vários papéis, ou papel manteiga, ou sulfite normal na mesa de luz, e como se cada papel fosse uma camada. Então, faço o lettering em um papel, faço a folha do café em outro papel, aí se a folha do café ficou ruim, eu jogo fora e faço outra. É como se fosse as camadas do Photoshop mesmo. isso é importante porque que nem a gente que não tem as bases, o cara vai redesenhando tudo de novo, né? E aí tu cansa, aí tipo, acaba Às cansando, e aí quando vezes, no se papel você manteiga tu só troca o que não gostou, né? Ou só melhor, mantém o que gostou. por exemplo, o lettering aqui ficou bom, aí eu faço uma folha de café que ficou ruim, aí eu vou apagar, já estrago todo o papel, né? Uhum. Vou ter que refazer todo o lettering de novo, então só refaz o que ficou ruim. E aí aqui eu também, aqui ainda experimentei algumas outras coisas que você vê ali, eu coloquei um Mocha Club que depois não entrou, esse barril de madeira ali também não entrou, então aqui ainda dá para explorar alguma coisa, ainda tem uma margem para explorar e se não fica bom, tira a folha fora, entendeu? Aí aqui alguns elementos separados, desenhados à mão, antes de vetorizar. Aqui desenhando as folhas do café, começa a refinar também. Parte de ilustração, né? Ali atrás tinha o lettering, aqui é a parte de ilustração. Ilustração eu gosto de fazer com essa caneta Stabilo, né? Ou a caneta Nankin, alguma coisa assim. Que aí na hora de que escaneia, ela fica com bastante contraste, né? Dá para vetorizar mais fácil. Aí aqui uma parte do monograma que entrou no selo. Essa do monograma acho que foi uma coisa interessante, que acho que foi a única alteração que teve assim, no projeto, porque eu fiz esse monograma, o MUC, e ficou muito parecido com essa logo aqui da Cutterman. Não foi nada, cara, não me passou pela cabeça em momento algum a Cutterman, mas não sei, acho que meio que caiu num senso comum, né, fazer Uhum. o monograma do M e o C ali, pai, no fim mostrei para o cliente, ele falou, putz, cara, não rola, tá igual a logo da Cutterman, e a Cutterman é tipo a nossa vizinha aqui, entendeu? Tipo, eles têm uma loja em São Paulo e a Cutterman é vizinha do Moca, então eu falei, cara, olhando, pior que ficou parecida mesmo, então aí eu fiz essa outra versão de monograma aqui. Você vê a visão do cliente também foi importante e ele percebeu uma coisa que eu não tinha percebido, né? Foi uma alteração Uhum. muito válida. E aí aqui já, depois de tudo vetorizado e organizado, o rótulo, a primeira versão do rótulo apresentado para o cliente já vetorizado, pronto, etc. Nossa, muito foda.
As cores teve um direcionamento do cliente ou você que trouxe, pô, esse aqui tem que ser verde, esse aqui tem que ser mais vermelho ou vinho. Cara, eu gosto muito de trabalhar com essas cores que me remetem muito a algo envelhecido. Então, eu não uso um branco branco, eu uso um meio que um off-white, assim, uma corzinha meio amarelada. E essa corzinha, apesar de parecer simples, cara, de se fazer, dá um trabalho do caramba, porque ela tá muito próxima do branco. Aí, se eu coloco muito magenta, ela fica muito quente. Se eu coloco um pouco mais de azul, ela fica muito fria, sabe? Tipo, aí quando você vai imprimir, ela dá diferença. E aí, para chegar nesse tonzinho meio off-white aí, cara, acho que eu fiz não sei, umas 10 tentativas. E o preto também não é preto, né? Eu uso um marronzinho ali bem escuro. E acho que a combinação. Acho que veio muito das referências também, né, cara? De vendo essas referências de papel antigo, impressão antiga, junto com o hot stamping, combinando com as coisas das etiquetas e tal. Essa foi minha sugestão, né? Não veio do cliente. Uhum, Aí aqui a gente define onde vai o hot stamping, onde vai a etiqueta e tal, alguns detalhes da ilustração. Coloquei essa sombra ali embaixo da folha, dá um volume legal, os ornamentos passando por trás da folha. uhum. O barrilzinho com o monograma ali onde foi parar. No final das contas, acho que ele ficou com 1,5 cm, 2 cm na Uhum. impressão. Mas na minha visão ficou bem mais interessante do que o primeiro. É, concordo. A estética ficou mais interessante, né? Uhum. Aí aqui um mockupzinho digital para mostrar para o cliente. E aí ele ficou com essa, tipo, da cor, né? Ele falou, putz, vamos testar mais cores, cara. Não sei se o branco é o caminho. Vamos testar outras opções e tal. Eu falei, vamos testar. Então, fiz aqui outras opções. Um azul, um verde, um marrom. O que que você acha? É, mas é, é que eu vi a embalagem real, né? Então já meio que É é, estranho, né? apesar que aí, ó, aí já fica maneiro, mas não Só que sei. o problema aqui era as etiquetas. Dependendo da cor da etiqueta, não casava muito com a cor do rótulo, sabe? É, e pensando na prateleira, né? Sumia também. É, porque hoje ele tá bem diferente dos outros cafés. A maioria dos cafés vai para um tom mais aí tipo, marrom ou verde ou acaba indo por uma linha assim as embalagens. Nesse caso, eu bati o pé com ele. Falei, cara, cor escura não rola. Essa textura que eu coloquei no final vai se perder. As ilustrações parece que está no negativo e eu tô com muita dificuldade para resolver. Então, não combina a cor da etiqueta com o rótulo, dependendo da cor da etiqueta. Aí bati o pé e tal, e ele falou, putz, realmente não funcionou tão escuro, vamos voltar pro tom claro. E aí esse aqui foi o final. É bem melhor mesmo. É que aquilo que tu falou lá no início de, pô, tem que parecer que o café ficou esquecido ali e aí alguém foi lá e achou, né? Uhum. Então, acho que isso é todo Ele tem deu mais a ver com. essa cara de papel amarelado, né, envelhecido. E quando você vê a lata física mesmo, no final, ele tem um papel meio texturizado, como se fosse um papel de vinho, assim, que é bem Uhum. encorpado, bem legal, com essa cor funcionou muito, assim. Aí aqui o final das etiquetas.
Aí cada etiqueta eu fiz diferente, não é só a cor que muda, né? Mas a etiqueta muda totalmente e cada etiqueta eu tentei trazer uma personalidade. Então essa de cima, que é uma cachaça brasileira, o barril é de amburana, que é uma madeira brasileira também. Então eu tentei trazer esse formato do miolo ali, meio como se fosse da bandeira do Brasil. O café maturado em ali também, escrito meio em arco, meio que dá essa lembrada da bandeira do Brasil também. O do rum tem uns ornamentos meio onda, assim, tentei trazer alguma coisa meio que lembrasse o mar, pirata, essa parada assim. O do vinho, com as folhas ali da uva. Todos têm um elemento de barril, né, de madeira. Uhum. O do whisky, uma pegada mais americana. E aí, esse foi o primeiro mockup físico que eu fiz, né? Eu peguei um tubo, que seria o tubo final, né? O tubo cartonado do cliente. Fui numa gráfica dessas rápida, impressão digital, normal mesmo. Mandei o arquivo lá imprimir, colei em volta do tubo ali para fazer um mockup físico para a gente ver como que ia funcionar isso fisicamente mesmo, né? Uhum. Ver se funcionava, ver se dava leitura, ver como que ficava na prateleira, pegando ele, como que funcionava, entendeu? Se estava tudo certo ou se ia precisar de algum ajuste. Aí, para simular o hot stamping, eu peguei uma daquelas canetas gel bronze e risquei ali no meio onde seria o hot stamping, só para ter essa sensação física mesmo, sabe, antes de ir para produção. Esse aqui é só o mockup. Depois disso ainda teve alguns ajustes que a gente fez. Uma coisa que fez parte do processo também foi imprimir sempre. Eu estava sempre imprimindo no sulfite, assim. Imprimia para ver como que ia ficar a leitura, tamanho de fonte e tal, composição, porque quando você está vendo na tela é uma coisa, quando você imprime é totalmente diferente, né? E aí eu Uhum. imprimia e riscava em cima também, colocava o papel manteiga em cima. E aí esse foi o, o final, mas como a gente estava em um período meio pandemia, estava muito difícil tudo, cara, logística, fornecedores para produção. Então, depois que ele foi aprovado, o projeto ficou, acho que parado uns 6 meses ou mais, porque não conseguia produzir. O tubo de papelão era feito em um lugar, a impressão era feita em outra, hot stamping em outro, junto com a impressão e tal. Então, o projeto ficou parado. Estava aprovado, mas eu não conseguia publicar, sabe? Eu queria inscrever Uhum. em prêmio, queria divulgar no meu portfólio e não tinha o produto finalizado. Então, pedi para o meu amigo Fernando Moratori, que é mestre dos 3D, e ele me ajudou, criou esses mockups em 3D. E com esses mockups aí eu publiquei, coloquei no Behance, inscrevi para prêmio e tal. Aqui já é o projeto final. 3D bonitão. E aí, com esse 3D e mesmo sem ter o projeto executado efetivamente, a gente ganhou o prêmio aí, o Communication Arts, prêmio de excelência, e foi para o anuário também do Communication Arts, que é
um prêmio assim de bastante relevância, foi putz, muito legal de conquistar. Acho que é um reconhecimento de todo o trampo, né, que teve. Uhum. Depois veio o selo do Behance também, acho que foi o meu primeiro selo, aquele selinho mais esperado de todo designer, todo mundo queria um selinho no Behance. E aí depois de alguns meses sofridos, o projeto finalmente ganhou vida Mas a e produção dele foi no branco. foi no Fundo branco. branco? Não, é que aqui eu acho que a foto tá Hum. meio contrastada demais. Deixa eu ver aqui. Não sei se dá pra ver. Peraí, deixa eu mudar a visualização aqui. Ah, aqui. Não sei se dá Aí, pra ó. ver muito bem, né? Ele não é bem branco, ele é Uhum. Baita. ele é um tonzinho meio não totalmente branco, né? Uhum. Mas aí então finalmente ele ganhou vida e teve sua versão final aí nos mercados. E essas fotos bonitonas aí do Diego Cagnato. E aí depois veio 2022 o Latin American Design Award, bronze, e o Brasil Design Award também. Que massa. E é isso. Cara, muito bom, velho. Eu trouxe aqui uma fotinha de como era o rótulo antes. Nossa. Não era, assim, ele segue a identidade dos outros cafés da marca, né? Tipo, Aham. era legal, mas não tinha destaque, né? E ele Aham. é uma latinha menor, com menor quantidade de café. E ela ainda continua, eles acho que eles não descontinuaram ela porque ela é mais barata, tem menos café, né, e tal. Ainda Uhum. é uma opção. Mas como resultado a gente percebeu assim um aumento nas vendas, né? É, eu ia E, perguntar isso, se deu algum reflexo nas vendas, né? ele falou assim, a gente conversou sobre isso e ele me disse que era difícil mensurar porque eles não tiraram totalmente o outro, né? Mas teve um maior ticket médio, teve um aumento das vendas, porque a galera compra bastante esse aqui para presentear, justamente por causa da embalagem. E abriu, ele me contou que abriu portas para eles para entrar em mercados mais exclusivos, assim, tipo, tem um mercado São Marché, se eu não me engano, em São Paulo, que é tipo um público mais alto padrão, assim, e tal, e é difícil de entrar, e ele falou que conseguiu entrar nesse mercado e em alguns outros mercados também, e eu acho que ajudou, assim. E tem uma Uhum. presença legal também, né? Eles vendem quiosques nos shoppings, na prateleira, assim, você passa e ele chama atenção. É, não, ficou lindão, cara. Ficou lindão mesmo. E é isso, cara. E é o tipo de embalagem que tu compra e não bota fora, né? Vai guardar, não adianta. Vai guardar pra colocar alguma coisa dentro. Coloca alguma coisa dentro. Ela é bem resistente. Uhum. Cara, deixa eu te perguntar, tu falou ali sobre o estilo vitoriano, gótico, tipo esses estilos, como que tu fica estudando eles, fica entendendo como é que funciona? Claro que tu já tá no rolê faz um tempão, né? Mas tu fica estudando, o que que tu faz aí pra agregar mais esse teu repertório? Conta pra nós, hein? Cara, eu acho que eu não sou exclusivamente, não, não sou exclusivamente desse estilo, mas é uma coisa que esteticamente me atrai muito, assim. Uhum.
Sim, como designer eu tô sempre com o radar atento a vários movimentos de arte, de design, sempre curto muita coisa, assim, não só o vitoriano, mas faço ilustrações em vários estilos, faço caligrafia e lettering em vários estilos, design de embalagem em vários estilos, não só no vitoriano, mas é uma coisa que esteticamente me atrai muito, assim, sabe? Eu curto Uhum, muito coisa antiga, cara. No geral, assim, sempre vou em antiquário comprar umas paradas antigas para ter em casa, entendeu? uhum, O café mesmo, eu gosto de moer café naqueles moedorzão antigo de manivela. Sou meio nostálgico em algumas paradas. E essa estética me atrai, assim, cara, visualmente. uhum, Curto muito fazer ilustração também, nesse estilo mais antigo. Cara, tô sempre de olho, assim, tanto em coisas novas, tipo que o Felipe tá fazendo, o Tonholo tá fazendo, outros artistas nesse sentido tá fazendo, mas também sempre buscando referência em coisas realmente antigas, né? uhum. Hoje em dia tu trabalha sozinho ou tu trabalha em equipe? Tem estúdio? Como é que funciona? Cara, eu trabalho em casa aqui, eu e minha esposa, a gente montou um home office aqui, um escritório no quartinho aqui, é onde a gente trabalha. Eu tenho o meu trabalho, minha esposa, ela é designer gráfica também, tem o trabalho dela, mas a gente tá junto aqui sempre trocando ideia. Uhum. Massa, muito bom. E, cara, por que o lettering, assim? Por que que tu foi por essa linha? Cara, o lettering eu conheci na faculdade, né? Eu sempre curti desenhar desde muito cedo, sabe? E aí eu acho que o design gráfico meio que foi um caminho que eu encontrei, uma profissão onde eu pudesse usar essa questão do desenho, assim. Sempre curti fazer esse trampo artesanal, assim, sabe? Pera aí, só um pouquinho. As cachorras pedindo para sair fora. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, meio perdido, assim, não sabia muito, sabe? Quando você entra na faculdade, meio sem saber muita coisa. Aí, Uhum. na faculdade, meu professor foi nada mais, nada menos que o Jackson Alves. Baita. E aí, cara, quando eu vi o trampo que o Jackson fazia, me identifiquei, assim, sabe? Falei, putz, é isso, cara. É uma ferramenta que eu posso usar como design, como arte, posso agregar em vários trabalhos, de várias formas. Tem essa questão artesanal. E aí colei no Jack, né? Depois da aula ficava lá incomodando ele, trocando várias ideias. Jack sempre querido, me ajudou muito, cara, no começo. Uhum. E aí, a partir disso, aí eu conheci o Criatipos, né, que ele faz ainda parte do. Uhum. A partir do Jackson, eu conheci a Sila, a Cris, o Edu Wilson, e aí, daí foi Uhum. eu, cara, pegando gosto e sempre envolvido aí. Cara, o Edu tá trabalhando com o Fábio, né? Fábio Tá? Hag. Cara, essa galera aí é muito foda. Eu fiz 2 cursos com o Jackson e um com o Criatipos. Isso quando tava entrando no design, assim. Sim, sim. E, porra, lá em Curitiba. Experiência muito. O Jackson, cara, o trabalho dele, assim, eu lembro que ele tinha um rolo, não sei se ele ainda faz assim, mas deve fazer, né? Ele tinha um rolo em casa, que daí ele puxava na parede, então puxava na mesa, e aí ficava fazendo os desenhos ali, os exercícios de caligrafia, né? E aí nos workshops ele pegava esses exercícios e forrava as mesas, né? Forrava a mesa pra não sujar, porque, pô, tu acaba trabalhando com tinta, com nanquim e tal. Cara, a galera rasgava tudo e levava embora. E aí eu lembro que no Tem. último.
No último que eu fiz, ele pegou umas folhas, tipo umas A3 assim, e começou a fazer umas letras pra galera levar, e assinava assim pra galera levar, tipo, muito foda mesmo, assim. Eu já tentei trazer ele pra gente conversar, até vou dar uma insistida lá, mas, pô, o cara é brabo, brabo mesmo, muito bom. Eu tenho um rolo desse aqui em casa. Acho que foi um dos primeiros, acho que foi, se não foi o primeiro workshop que ele fez, que quando a gente estava 2012 por aí na faculdade, ele com criativos e tal, e percebeu essa parada do workshop, e começou a fazer uns workshops, aí ele fez um workshop meio piloto com a gente ali na faculdade e tal, e ele fez essa, abriu o rolo lá de papel craft na parede lá e escreveu umas caligrafia lá, muito foda, e aí eu roubei para mim. Tem até hoje aqui o rolo de Drácula. Cara, isso é muito legal, porque a gente tem aqui. É isso, cara. É por isso que eu gosto desse projeto, porque se você olhar nas entrelinhas ali, tem ensinamento muito foda, né? Tipo, a gente fez o mesmo curso, talvez, com o Jacques, a gente teve o mesmo professor em algum momento ali, e aí E o lettering é exercício, né? Diariamente, tanto lettering quanto caligrafia também, mesma coisa. É o dia inteiro, o dia inteiro não, é todo dia tu exercitar alguma coisa e ir praticando. Eu comecei empolgado e depois abandonei nunca mais, né? Hoje não mal consigo desenhar uma letra direito e tu foi pelo caminho e, pô, teu trabalho é muito foda quando o cliente vem e diz assim, não, eu quero o teu trabalho porque eu vi, é isso aqui que eu quero, né? E, e o meu já acaba sendo mais genérico, né? Tipo, qual que é a necessidade? Pô, então vou encaixar isso aqui, né? Então, isso é muito maneiro. E, cara, quanto tempo tu acha que demora pro cara sair hoje, tá? O cara tá vendo aqui nossa conversa, pô, curtiu demais o teu trabalho, quer estudar um pouco mais sobre lettering, vou começar do zero até chegar no nível do Diego, assim, de desenvolver um projeto para um cliente, um lettering. Quanto tempo tu acha que o cara dedicado consegue fazer isso? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu faço para quase todos. E é interessante, assim, tipo, o cara sai do zero. Pensa que o cara não sabe fazer nada. É difícil, né, ter essa métrica, não sei, eu vou acabar generalizando, posso falar com base na minha vivência, mas é difícil, né, cara, ter essa métrica. Por exemplo, o Jackson, eu lembro que uma vez, em uma palestra que eu fui dele, ele falou assim que para o cara ficar bom em alguma coisa, em qualquer coisa, seja caligrafia, seja música, seja qualquer coisa, é 4 anos, ele falava assim. O cara ficar bom em alguma coisa é 4 anos. São ciclos. Aí ele Uhum, explicou lá e tal, e aí eu falei, putz, é, é real. Mas não sei, tipo, eu tô há 11 anos trabalhando com isso. Mas eu acho que o cara sair do zero e fazer um trabalho bom, dedicado aí, tem uma galera que eu vejo que tá, sei lá, 6 meses, um ano na caligrafia e já tá destruindo na caligrafia, entendeu? uhum, Vai da dedicação do cara, né, cara? Vai do tanto que o cara se esforça, né? Não tem muito como mensurar. Pode ser, o cara pode ficar bom em um ano ou 4, como o Jackson diz, ou não sei. É uhum. difícil. É. Mas, cara, é isso, cara. Eu acho que a gente teve aí uma aula muito foda, muito bom ver esse projeto, ver como que ele se constrói, né? Como que ele é construído. Eu pessoalmente vi na prateleira, então vi funcionando e, pô, realmente quando tu bate o olho assim, tu vê. Tem dois, pelo menos no mercado que eu vi, ele tem dois cafés. Um deles acho que foi o Greco que fez. Então tu consegue ver o estilo, assim, de trabalho, um pouco mais ilustrado também, numa outra pegada. Mas esse realmente ele se destaca, assim. E é muito massa. É o que eu falei, dá vontade de tu comprar para ter o, a embalagem, né? Eu acho que esse para um designer esse é o propósito, né? Pô, o cara Sim. desejar a tua embalagem além do produto, pô, é muito massa. Esse eu escolhi trazer esse projeto aí, que eu acho que é um dos meus favoritos, assim, como trabalho de designer, por curtir muito café, por curtir o cliente, por curtir.
embalagem, o estilo mais antigo. O cara me deu liberdade criativa, tempo, então acho que esse é um dos meus projetos favoritos, assim, teve o reconhecimento Uhum, de prêmios, então para mim foi muito bacana, teve um feedback bom da galera, então por isso que eu escolhi trazer ele, mas é um dos, né, uhum. um dos projetos. Não, e com certeza a gente vai estar mostrando outros aqui, né? Que agora que abriu as portas já era, né? A gente quer saber de tudo aí. Meu irmão, eu vou pro nosso finalmente aqui, tá? Depois eu vou dar um recadinho pra galera ali. E aí, assim, ó, quer deixar uma mensagem pro cara que tá vendo? A maioria das pessoas que vão ver isso estão começando na área, ou tem algum um tempinho ali, mas ainda tem muito que aprender. E meu objetivo com o canal é mostrar um leque, né? Então tu vai ver desde o cara que faz 3D, o cara que trabalha só com branding, o cara que trabalha com lettering, caligrafia, um pouco de tudo, né? Para entender que tem várias vertentes aí no design para te ir por um direcionamento ou meio que fazer um pouco de tudo. Alguma mensagem final pro pessoal aí antes da gente encerrar? Cara, eu acho que o importante é fazer o que gosta, né, cara, fazer o que dá prazer, ter humildade aí para ouvir, né, cara, feedback, para estar sendo sempre aprendendo. E é isso, né, cara? Sempre Massa. buscando evoluir, né? Seja lá qual for a sua área, né? Cara, é bem isso mesmo. Eu vou te. A gente já volta a trocar uma ideia ali depois, né? Eu e você. Mas eu vou dar um recado pro pessoal aqui agora, que é o seguinte, né? Pô, esse projeto que tá no YouTube, a gente faz isso e na melhor das intenções. Então, eu quero mais que esse canal cresça e chegue a mais designers. Então, pô, curte aí, compartilha, comenta ali embaixo o que que você achou do trabalho. Eu sempre estou printando e mandando pro pessoal lá os comentários de vocês. E envia para alguém que você conhece aí, que faz todo sentido. Pô, olha o trabalho desse cara aqui. Depois eu vou colocar ali embaixo arroba do Diego. Vou colocar para você acompanhar, continuar acompanhando todos os canais dele. E é isso, tá bom? Até a próxima e tamo junto. Valeu!